Ele coordena a ABIN, ele sabe das movimentações do governo, a Agência Brasileira de Inteligência sabe o que foi, por exemplo, as invasões do 8 de janeiro, alertou as pessoas, as autoridades, o Flávio Dino, o general do GSI, o Gonçalves Dias, sobre as invasões. Eles sabem das movimentações do MST, que hoje é integrado ao governo, uma associação, um movimento, volto a dizer, terrorista, integrado ao governo, com pessoas sendo recebidas pelo governo, como o próprio João Pedro Stedid, que às vezes pressiona o governo para liberar, sei lá, facilitar maiores invasões, articular maiores invasões, uma coisa terrorista, e a agência de inteligência tem ciência do que está acontecendo. Não sei se a agência de inteligência brasileira é conivente com o que está acontecendo ou fecha os olhos para o que está acontecendo. Se fecha os olhos para o que está acontecendo, a agência brasileira de inteligência, então, é leniente e prevarica. Prevarica é você ser omisso também diante de um crime colocado diante dos seus próprios olhos. Agora, a atuação do nosso querido Arthur Lira é sintomática de um princípio que eu acho que é uma antítese daquele axioma lá do Che Guevara. Ai gobierno, soy contra. Aqui no Brasil é o seguinte, ai gobierno, soy a favor. Aí junta o presidente da Câmara, que foi eleito pelo bolsonarismo, junta os republicanos, por exemplo, que até ontem eram da base bolsonarista, que elegeu o Tarcísio Gomes de Freitas, que elegeu uma bancada de deputados bolsonaristas de direita, e agora foi para o Lula. Agora o republicano tirou 2 dos seus deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST. Aí tem o Arthur Lira, que a gente sabe que onde tem cheiro de poder, ele se coaduna, que eventualmente manobra para tirar um depoimento importante do chefe da Casa Civil e do chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Ou seja, a gente vive, Anselmo, uma espécie no Brasil de ditadura perfeita, mas perfeita mesmo. Nunca houve na história da humanidade uma ditadura tão bonitinha com aspectos de democracia. Você tem a ditadura do judiciário, com a anuência do executivo. O Lula quer ser o Alexandre de Moraes, tá? O Lula é o primeiro-ministro do Alexandre de Moraes, como se fosse, aliás, uma rainha da Inglaterra do Alexandre de Moraes. A gente tem um Congresso acovardado, que eventualmente é dividido entre uma minoria, tá? Minoria de direita real, uma maioria de oportunistas eleitos, que em troca de uma emenda parlamentar votam reforma tributária, arcabouço fiscal, vota contra a CPI, ou seja, faz o que o governo manda. É oportunista que votou na onda do Bolsonaro, na onda da direita, mas chega lá, vota com o governo, qualquer que seja. PT, PCdoB, qualquer um que der molhar a mãozinha lá no bolso do deputado para agraciar a sua região, para receber dividendos eleitorais, eles votam. E você tem o quê? A pior de das coisas. A anuência, a complacência e o endosso da mídia. Porque esse tipo de coisa não vai chegar na Rede Globo. Falo da Rede Globo, que é a Folha de São Paulo, que é o Estadão, mas a Rede Globo atinge dezenas de milhões de pessoas. Não vai chegar na Rede Globo o problema dessa mulher lá do MST. Não vai chegar na Rede Globo a questão de que o chefe da ABIN deveria saber da complacência do governo com o movimento terrorista, que é o MST. Não vai chegar na Rede Globo o fato de deputados estarem encobrindo a verdade oculta, que é transparente, por exemplo, das invasões do 8 de janeiro, da anuência, da complacência e da ação efetiva do governo para ajudar esses invasores, para demonizar todo o espectro da direita brasileira. Então essa ditadurinha é perfeita. O Arthur Lira é mais uma peça nesse jogo de um poder que se instala, e agora se instala com a complacência da ditadura de toga, que eventualmente tem no seu partido o PT hoje, o governo do PT, e tem por obrigação moral que eles se investem enquanto poder político destruir o bolsonarismo. Então o que a gente está fazendo aqui no Braddock e alguns poucos nichos de comunicação é como uma espécie de Quixote. A gente está lutando contra moinhos de vento, e que são dragões reais, para fazer uma alusão alegórica ao Dom Quixote, são dragões reais que estão devorando a democracia, estão devorando a liberdade, e pela máquina burocrática estatal, estão penetrando no governo por puro fisiologismo e oportunismo, não é só idiopatia. Só que eles são agregados desse princípio também comunista, que usa, entre aspas, da máquina do Estado para salvaguardar seus planos utópicos de uma revolução comunista, sei lá. Aí eu estou entrando no lugar mais fundo. Mas o buraco mais embaixo é Arthur Lira, deputados, senadores, partidos políticos, não são ideológicos, na sua maioria, são fisiológicos. Eles se coadunam com quem estiver no poder. É essa a tradição política brasileira. Ai, governo, sou a favor.